Após o ano de 2023 um pouquinho conturbado, alguns solavancos aqui e ali e também não recebendo o mesmo tratamento que o Flamengo recebe pela Adidas, a gente pode falar muita coisa a respeito da Adidas no Cruzeiro. O que não dá pra gente falar é que eles não prestam atenção ou que não fazem um bom trabalho, porque isso fazem e hoje você vai ficar sabendo por quê. Então senta aí que hoje a gente vai falar da nova camisa do Cruzeiro para 2024. Vamos lá. Se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme e aqui a gente te entrega a mais completa análise da camisa do seu time do coração. E pessoal, alguns recados rápidos, a gente já sabe que tem algumas coisas aí vindo pela frente. A gente tem a Eurocopa que promete colocar pra gente toda uma nova linguagem da Adidas, da Nike para os clubes europeus, desculpa, para as seleções europeias, né, para a Eurocopa, e que vão dar uma mexida de novo, aquela reciclada em como as patrocinadoras enxergam camisa de futebol. Isso é muito interessante, isso é muito importante e vai acontecer nos próximos meses. Então não perde tempo, se inscreve aqui no canal. Quando a gente for analisar todas as camisas da Eurocopa, você não vai querer ficar de fora, você vai querer receber a notificação. Então clica aí nesse sininho, rapaz, clica aí para que você não perca. Já entra pro Hall da Flâmula com a gente e faz parte dessa comunidade de apaixonado por mantos. Agora é muito trabalho e pouca enrolação, vamos para análise. Todos sabem aqui que acompanham o canal, a gente começa toda a análise olhando um pouco o material promocional. Com esse lançamento do Cruzeiro não vai ser diferente, então acompanhem comigo o que rolou nessa divulgação que foi feita pelo Instagram, aqui pela Adidas e pelo Cruzeiro. Vamos lá. As estrelas já nos contavam o futuro. Depois de 23 anos, ganhamos o estadual de maneira invicta. E ainda ganhamos o torneio que só reunia os campeões da América. Foi nessa época o primeiro título que ganhamos, daquela Copa que seríamos reis. E a sensação cabulosa de voltar à América depois de tanto tempo. Ai, são tantas páginas heróicas e imortais. E como se já não bastasse, ainda fomos testemunhas da chegada de um menino fenomenal. A verdade é que nosso destino estava escrito nas estrelas. Deu para pegar alguns elementos que a Adidas colocou aí junto com o Cruzeiro? Vamos passar eles um a um e só fazer um highlight rápido do que tem ali por trás. As estrelas já nos contavam o futuro. O primeiro foco que é colocado aqui é nas estrelas. A gente sabe que o Cruzeiro ele incorpora toda essa ideologia do Cruzeiro do Sul. Na transição de Palestra Itália, de Minas Gerais para Cruzeiro, incorporou-se essa nomenclatura, incorporou-se essa ideologia do Cruzeiro do Sul e, portanto, as estrelas. Por mais que as estrelas estejam presentes, a gente tem que sempre associar a estrela ao que ela realmente significa. Não é somente a estrela da constelação. É isso também, existe uma temática muito forte no Cruzeiro a esse respeito e a gente vai mostrar camisas de anos anteriores que deixam isso muito claro para nós, mas as estrelas que são ditas aqui é no sentido figurado, é no sentido da vitória, né? Quando eles dizem as estrelas já nos contavam o futuro, eles estão associando isso à vitória e aos céus, às estrelas, ao destino, né? Então é muito curioso, é uma associação que não se costuma fazer muito em promoção desse tipo, mas é interessante demais. E essa temática das estrelas vai aprofundar daqui para frente. A gente já vê a camisa, né? Já tem a divulgação da camisa agora. E já dá para ver que ela é lotadinha de estrela, ela é inteirinha estrelada, né? E vamos fazer as associações. Vamos continuar, depois a gente volta nesse assunto. Depois de 23 anos, ganhamos o estadual de maneira invicta. Aí ele começa a enumerar as glórias do clube. Então falando da vitória do estadual, do título do estadual de maneira invicta, depois do jejum de títulos do Cruzeiro e o início de uma fase muito gloriosa do Cruzeiro lá de 92 a 95, mais ou menos. Como se já não bastasse, ainda fomos testemunhas da chegada de um menino fenomenal. E aí a referência ao Ronaldo Fenômeno, hoje dono, proprietário do Cruzeiro e que curiosamente pela Adidas tem as suas dificuldades de ser referenciado. O Ronaldo ele é patrocinado pela Nike e ele não pode ficar simplesmente saindo por aí com roupa da Adidas. Inclusive o Cruzeiro, clube do qual ele é dono, ele costuma tampar o logo da Adidas, né? O que é muito curioso.
Então a gente vê, né? Sempre que ele pode, ele tem a oportunidade de não exibir o logo da Adidas, é tampado com algum adesivo, nesse caso, um adesivo com referência ao próprio Cruzeiro, né? Mas apesar disso, a Adidas não poupa aí, ela fala do fenômeno e coloca ele inclusive no material promocional, né? A verdade é que nosso destino Estava escrito nas estrelas. E aí volta então aquela ideia de futuro, aquela ideia de destino, dizendo que estava escrito nas estrelas. Ou seja, era para ser, era para acontecer. Todo esse passado glorioso de 92 a 95 do Cruzeiro, com muitas vitórias, muitas glórias, muitas conquistas de títulos, é o mote, é a peça central da referência desse ano. E muito bem, partimos então para aquela boa e velha imagem que está começando a se tornar muito comum nas comunicações de camisa, principalmente das grandes marcas Adidas e Nike, que é colocar, estampar a camisa em um fundo que faça sentido com o clube e estampar a camisa como se fosse tremulando, como se fosse uma bandeira, para dar aquele apelo, né? Para apelar realmente ao sentimento do torcedor e falar: venha, compre essa camisa porque a gente precisa fazer negócio com isso. Mas aqui a gente já começa a ver os detalhes, as diferentes tonalidades de cor, para onde que puxou o azul desse ano, né? E quais são as cores secundárias e complementares. A camisa do Cruzeiro em si, pessoal, é uma camisa que em termos de cores dispensa comentários, né? O azul é muito clássico, é muito forte, e quanto mais a gente vai para um azul marinho e menos para um azul royal, mais se transmite a sensação de sobriedade e de segurança que o azul marinho traz, né? O azul marinho traz essa sensação, uma sensação de confiança, de segurança, de lastro. E o azul royal é um pouco ou mais puxado para o turquesa, acaba trazendo uma leveza, né? Como se fosse uma cor mais aberta e tentando dar aquela expressão mais jovem da cor azul. A camisa desse ano, ela mescla as duas coisas e ela usa o branco como cor secundária. Então a gente viu a Adidas mesclando essa cor secundária nas últimas edições de camisa, a gente vai mostrar aqui, mas na desse ano é sobretudo o branco, e isso ajuda a destacar os elementos visuais. Então nesse ano as listras da Adidas aqui no ombro, elas ficam bem visíveis, tanto quanto a logomarca, né? E o próprio distintivo, o Cruzeiro do Sul, aqui no peito esquerdo da camisa do Cruzeiro. Todos os demais elementos visuais que não dizem respeito a esses três que eu falei, que são as logomarcas frontais, duas, e as três listras da Adidas, todos os demais elementos na camisa do template da Adidas do ano passado, vale ressaltar, estão apagados em um outro tom de azul, tá? Então, isso é um ponto que eu particularmente fico um pouco reticente. A Adidas ela vinha lançando, né, as camisas para o Brasil num ritmo mais avançado do que nas camisas na própria Europa e outros clubes da América do Sul, como River Plate, Boca Juniors, que estavam recebendo coleções em um template anterior, né? Então o Brasil já estava recebendo sempre novos templates. Agora, com a gente tendo que esperar nos lançamentos desse ano a Eurocopa, né? Que vai ser o novo pedestal e o novo palco para a Adidas apresentar os seus novos templates e as suas novas estratégias e maneiras de divulgar o material das camisas, dos clubes e das seleções. A gente vai ver então os clubes brasileiros dando um passinho atrás e ficando em linha com os clubes europeus e argentinos nesse aspecto, vendo o template desse ano ser utilizado mais uma vez. Então o template da Copa do Mundo de 2022 é o mesmo que foi utilizado no ano passado para 2023 para o Cruzeiro e é o mesmo agora em 2024, e isso não vai mudar. Outro ponto interessante é que o Cruzeiro, assim como todos os outros clubes patrocinados do Brasil pela Adidas, não tem camisa versão jogador, exceto o Flamengo. Então, tudo que você vê aqui é a camisa do jeito que vai ser utilizado no campo e também é a camisa que vai ser vendida para torcedores, tá? Dito isso, a gente então tem que passar por o que salta aos olhos na camisa. Essa camisa é muito especial, né? Então ela busca e faz isso muito bem. Eu vou retomar um assunto aqui, que é colocar esses elementos visuais na parte central. Nota como a camisa ela chama muita atenção aqui na parte dorsal, na parte central da camisa. As mangas elas ficam bem apagadas. Esse formato raglan também ajuda a fazer uma divisão e a gente tira o foco das extremidades, né? Já falei isso em outros vídeos, né? Falamos isso em vídeos dos lançamentos da camisa do São Paulo do ano passado, que inclusive era esse mesmo template.
em que a gente tinha muita informação nas extremidades da camisa, na periferia da camisa, e o centro ficava sempre muito limpo. Essa camisa é um pouco do contrário. A gente vê que a camisa não é poluída por si só, porque ela preserva as extremidades. Então a única coisa que realmente comunica um design um pouco diferente é esse quadriculado, esse losango, né? Esse esquema de losangos, como se eles estivessem irradiando aqui da gola, né? E estivessem se distribuindo ao longo da camisa, como se fosse um céu estrelado e cruzado em losangos. Fica realmente essa estampa centralizada na parte dorsal da camisa. Então você reserva essa parte para a estampa e você não polui ela mais com outras coisas. Até por isso, a Adidas não deve estar usando branco em detalhes aqui na parte da manga, né? Tanto na parte frontal como traseira, e nos detalhes aqui da gola. Então, todos os punhos da camisa de maneira geral e os demais detalhes estão apagados para dar visibilidade a esse elemento central tão importante. Então isso, ó, ponto dentro para a Adidas nessa criação de camisa para o Cruzeiro, tá? O que não podemos deixar de falar, no entanto, é a referência, a inspiração óbvia que foi utilizada aí pela Adidas, que é justamente o passado de glórias de 92 a 95, do Cruzeiro, em que tipicamente e tradicionalmente a camisa utilizada era esse modelo aqui fabricado pela Finta. Nota que assim, estamos falando de uma camisa referenciada para anos 90. E nos anos 90 você não tinha aquela tecnologia de camisa que nós temos hoje. A indústria têxtil não tinha o mesmo foco que tem hoje para atender os tecidos tecnológicos. Então as próprias camisas de futebol tinham outros materiais, outra composição têxtil, tinha outro caimento e dimensões. Então era uma camisa geralmente mais larga, com mangas maiores e um enquadramento, um caimento assim no jogador muito diferente. Tanto que temos uma foto aqui do Ronaldo utilizando a camisa e você percebe que ela é uma camisa mais largona. As camisas de futebol eram assim. Agora, na pegada da luz contra a camisa, fica muito claro lá em 94 que o tipo de tecido que é utilizado dá um toque mais acetinado. Então, quando a gente olha para essa camisa de 92, 95, 94, 93, etc., ela é uma camisa um pouco mais refletiva, né? Então parece que ela tem brilhos. E na minha opinião isso era um charme da camisa. Isso fazia com que as estrelas ficassem um pouco mais percebidas como estrelas, né? Ou seja, elas tinham essa pegada um pouco mais brilhosa. Todas as camisas acetinadas tinham na época, mas enfim, ela tinha essa pegada um pouco mais brilhosa, meio cintilante, e combinava com as estrelas, com essa temática, né, que o Cruzeiro acabou incorporando com o Cruzeiro do Sul, céu estrelado e tudo mais. Então essa é uma camisa muito especial na minha opinião e que acerta muito. E olha como ela também na época não tinha muitos elementos periféricos, não tinha muitos detalhes na manga, na gola, no barramento, não tinha. Para justamente dar espaço para que essa estampa pudesse ser protagonista na camisa. Então a Adidas, quando ela refaz essa camisa, ela faz a releitura desse design para 2024, temporada nova agora, ela faz isso muito bem, preserva esses traços, encaixa bem com o seu template, mas ela perde naturalmente esse brilho, né? Esse cintilado que a gente via como se fossem as estrelas brilhando na camisa. Agora, um ponto interessante que eu gostaria de levantar é que esse acetinado já foi visto em tecidos mais modernos da Adidas. Chamo a atenção para esse design aqui que foi apresentado, né, pela Adidas em 2020, que tinha essas 3 listras verticais que ficavam percorrendo o tecido inteiro nesse toque mais acetinado. Na minha opinião, um dos acertos mais marcantes da Adidas nos últimos anos e que poderia ter sido usado de repente para tentar remontar esse estilo de tecido e de trama que fez muito sucesso lá nos anos 90. Tratando um pouco então de evolução da camisa, olha como a gente tinha uma camisa muito mais simples no ano passado, tinha sim, né, o seu detalhe também dentro do template da Adidas, um tom sobre tom de um azul mais escuro e os detalhes ainda de punho, barramento e gola ainda mais fechados, e a parte branca ficava realmente, a cor branca ficava só nas logomarcas centrais aqui na parte frontal da camisa. Um ano antes, em 2022, a gente teve essa camisa para o Cruzeiro, uma camisa que foi especial, diria eu, que ela tem como se fosse a estampa de um céu estrelado, mas que divide muitas opiniões, né? Muitas pessoas gostam, acham a camisa diferenciada, outras pessoas acham aquela camisa tipo estampa de time de várzea, que é uma estampona, parece uma foto, né, na camisa inteira. E a razão disso, por que ela causa essa sensação de camisa de várzea às vezes, é porque essa foto ela é muito realista.
essas estrelas que são colocadas nesse céu estrelado da camisa de 2022 é extremamente realista. Parece quando você manda uma foto para a empresa que imprime foto em caneca e você vê a foto na sua resolução quase total, uma foto perfeitamente realista numa caneca. É basicamente a mesma coisa, só que numa camisa. A foto é muito realista. É diferente, por exemplo, do céu estrelado que a gente vê na nova camisa. Olha como é algo um pouco mais cartoon. Parece que foi cartoonizada, né, o céu estrelado, mas que faz mais sentido para uma camisa de futebol. Porque no final das contas você não quer uma imagem em alta resolução numa camisa de futebol. Você quer um esquema de cores e uma padronagem, né, um padrão que faça sentido com o clube. Meramente isso. E que quando for visto de perto possa ser apreciado. E em 2021, na minha opinião, um dos maiores acertos da Adidas com o Cruzeiro, que foi a camisa do centenário, que utilizou muito bem a cor dourada. A gente fala aqui o quanto é difícil, né? Em outros vídeos no canal a gente já falou o quanto é difícil você usar a cor dourada na dose certa, sem errar nos patrocinadores, sem errar nos detalhes. Ainda por cima, essa camisa do Cruzeiro 2021 tinha um detalhe muito bacana das mangas, os punhos serem nas cores vermelha e verde, fazendo alusão ao histórico de Palestra Itália, de colônia italiana em Minas Gerais. Assim, um primor de trabalho, na minha opinião. Essa camisa da Adidas para o Cruzeiro foi uma das melhores camisas que eu particularmente já vi do Cruzeiro nos últimos anos. E para complementar o conjunto, a gente vê então o calção branco, super simples, sem nenhuma novidade. Inclusive parece muito o calção do ano passado, né? O ano passado o pessoal estava usando mais o azul, né, no uniforme inteiro, mas enfim, o calção segue o mesmo template, que é o importante a gente dizer. Quando a gente vê então os jogadores utilizando, fica claro, é uma composição muito bonita, é uma composição moderna e mostra pra gente que a Adidas quis fazer algo diferente, quis inovar, quis trazer algo que não fosse tão necessariamente elegante como a camisa do ano passado, mas que tivesse sim o espírito do Cruzeiro e conseguisse transmitir essa sensação que, na minha opinião, muito bem feito, com uma associação clara ao passado, tentando realmente homenagear os anos de 92 a 95 do Cruzeiro, em que utilizava-se aquela camisa mais acetinada que eu mostrei. Olha como no ano passado, até por ser uma camisa que tem uma gola diferenciada, com um botão, ela acaba sendo mais sóbria, mais elegante. A camisa desse ano não. Ela acaba sendo uma camisa mais jovem, uma camisa mais divertida, mais aberta, com mais estampa, né, com mais trabalho sendo exibido na camisa e que, na minha opinião, é muito acertado, tá? As duas camisas fazem um contraponto muito bacana entre uma e outra. Quem quer uma camisa nova do Cruzeiro e uma camisa diferente, você vai encontrar na camisa desse ano, e você vê que a camisa de 2023 para 2024 tem uma diferença substancial. Uma se inspira muito mais em algo clássico e a outra, 2024, a nova, se inspira agora em algo muito mais moderno e que faz sim homenagem ao passado histórico do Cruzeiro. Como complemento, pessoal, vale a gente só comentar a respeito desse uniforme de treino do Cruzeiro, que, na minha opinião, gerou um pouco de estranheza. Se a camisa de jogo ela tem um acerto alto, esse conjunto de treino não é tão feliz, tá? O uniforme do Cruzeiro do ano passado de treino tinha uma composição muito interessante. Utilizava o azul, branco, azul escuro e lilás. São todos tons diferentes de azul. A gente já falou de cores aqui no vídeo do uniforme de treino do São Paulo. E esse uniforme de treino aqui do Cruzeiro do ano passado era um dos maiores acertos, na minha opinião. Eram tons diferentes de azul, né? Inclusive o lilás como sendo o mais extremo deles, fazendo uma composição muito interessante. E um template da Adidas que é simples e funcional. Já o novo conjunto de treino aqui do Cruzeiro, ele coloca duas cores muito perigosas em junção, que é o vermelho e o azul. O vermelho e o azul são cores muito fortes, então elas são muito contrastantes, né? São duas cores que têm, vou falar tecniquez aqui, são comprimentos de ondas muito diferentes. Então o azul é uma cor teoricamente muito rápida e o vermelho é uma cor muito lenta. Ela chega nos nossos olhos em tempos ligeiramente diferentes e a gente percebe um contraste muito grande. Até por isso que óculos 3D de cinema, né, eram aqueles antigos, né? A gente tinha uma lente azul e uma lente vermelha para causar e amplificar, potencializar essa característica das duas cores, tá? A gente vê que para que isso case nesse novo uniforme de treino aqui do Cruzeiro, foi preciso que as cores viessem um tom abaixo. Então são tons mais pastel, são tons menos vibrantes. Tudo isso que foi comunicado também numa campanha de lançamento, colocando uma força da natureza, um novo uniforme de treino do Cruzeiro, tentando trazer essa ideia de mineral, de minérios, inspirada nas riquezas da terra de Minas Gerais. Então eles colocaram ferro,
nióbio, manganês, ou seja, elementos, né, metais que são encontrados na mineração de Minas Gerais. Então, famosos por isso, significariam aí, no meu entendimento, essas linhas vermelhas, esses detalhes vermelhos dentro do uniforme de treino do Cruzeiro. E aí é um pouco perigoso, vejam, é um vermelho meio alaranjado, né, que é um tom mais pastel. Na junção dos dois você quase perde um pouquinho a essência do Cruzeiro. Bom que não existe nenhum outro rival ali que use essas cores, então isso dá uma amenizada, pelo menos na torcida de Minas Gerais, mas dá para perceber que é perigoso. Traz esse tom de terra, né? Um tom de terra vermelha realmente para o uniforme de treino do Cruzeiro. Por ser um uniforme de treino, no entanto, não dá para a gente reclamar muito, porque é justamente aí que a patrocinadora vai dar uma diferenciada, vai fazer um trabalho um pouco diferente, tentar colocar umas cores um pouco mais ousadas, trazer um conceito que uma camisa de jogo já não aceita. Então, dá para a gente fazer uma suavizada, não precisamos fazer uma tempestade em copo d'água por causa disso. Mas que se você não conhece a história do lançamento desse conjunto de treino aqui, dá uma estranhada, né? A gente só acha meio esquisitão por ser o Cruzeiro, parece que falta as cores clássicas do time. Mas no geral o conjunto não é ruim, na minha opinião ele só não é o padrão da Adidas de beleza realmente, que geralmente faz trabalhos muito bons aí para os clubes em termos de design, em específico para roupas de treino. Nota 7, 7,5. Para o uniforme de jogo, no entanto, preciso dar uma nota maior. Foi um acerto muito grande. Estamos falando de um uniforme aí, nota 8,5, para ser generoso também. Não erra em quase nada, faz um uso muito maduro das técnicas de design para não poluir uma camisa, como eu já comentei aqui, e que no final das contas entrega um trabalho muito bacana, na minha opinião. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva aqui embaixo para que você não perca a análise das camisas da Eurocopa. Vai ser anunciado em breve e você vai perder se você não tiver inscrito no Hall da Flâmula, tá certo? Aproveita e entra lá no Instagram para deixar pra gente qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no canal. Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.